Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de estudar, gente. Não vamos esquecer, gente, não vamos perder o ritmo de estudo, o ritmo desse trabalho nosso aqui, muito interessante. Não se esqueçam que toda quarta-feira, gente, nós nos encontramos aqui para trazer um conteúdo muito especial para vocês. E tenham certeza, gente, que nós, professores, estamos procurando dar o nosso melhor para que vocês possam compreender, para que o assunto fique muito bem claro para vocês e vocês venham se destacar aí no mercado de trabalho, tá certo? Então sejam bem-vindos para essa turma preciosa. Eu estou falando aqui com a 20AC01, beleza? 20AC01, pega aí o teu livro, na página 33. Nós estamos aqui, gente, no módulo RH, ok? Página 33, no capítulo 4. Revisa esse conteúdo aí, dá uma olhada nesse conteúdo que fala sobre jornada de trabalho. Gente, nós estamos aqui dando prosseguimento a essa série de DP. O que é DP? Departamento Pessoal. É uma série muito importante, é uma série super relevante para a carreira, para a vida de vocês. Vocês poderão atuar, não há sombra de dúvida, como assistentes de RH, assistentes de departamento pessoal, mas para isso precisa ter conhecimento. Por isso que eu quero chamar vocês, gente, foco nos estudos, não fique esmorecendo, vamos se animar. Se tem alguém atrasado aí nos exercícios, vamos colocar em dias, tá bom? Vamos estudar, vamos nos esforçar, que logo, logo nós estaremos aí de forma presencial, se Deus quiser, na sala de aula, compartilhando aí o nosso estudo aí, tá bom, gente? Então, pega aí, revisa o conteúdo e só depois é que você vem aqui comigo. Pessoal, vamos fazer aqui uma breve revisão do que nós falamos semana passada, tá? No conteúdo anterior, nós conhecemos os tipos de contrato de trabalho. Lembram? Existem diversos tipos de contrato e você precisa atentar. Vamos falar aqui da empresa primeiro. Uma empresa, geralmente, ela já tem pronto o contrato de trabalho. Todo trabalhador que é admitido, independente do regime, ele já está pronto o contrato, só é feito a digitação. Muitas empresas utilizam programas, tá? Onde você só vai alimentar com os dados do trabalhador, o nome, CPF, RG, endereço, e o próprio programa ele já vai executar, imprimir, você imprime o documento lá e só dá para a pessoa assinar, tá? Mas eu vou falar que já aconteceu comigo, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que não tinha, eu tinha que fazer manual. Só que, claro, eu já tinha todo o modelo pronto no computador, no Word, e só ia editando. Aí eu imprimia e dava para o trabalhador, a pessoa que estava sendo contratada, assinar aquele documento, tá bom? Então, geralmente já tem prontos. Uma empresa, por exemplo, o contrato de experiência é o contrato mais utilizado pelas empresas, que tem a duração de no máximo 90 dias, que ultrapassando os 90 dias, esse contrato de experiência, ele que é um contrato por tempo determinado, 90 dias, ele automaticamente não precisa fazer um outro contrato, ele automaticamente já se torna por tempo indeterminado. Não tem que fazer um outro contrato. Em uma das cláusulas está lá que o contrato de experiência, portanto, é por 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, que dá os 90 dias. Ultrapassando os 90 dias, ele automaticamente já é por tempo indeterminado. Ok, gente? Tá claro isso para vocês? Todo contrato de trabalho fica uma via com a empresa e fica uma via com o trabalhador, sempre. Leia antes o contrato de trabalho, veja as cláusulas que está ali. Dentro desse contrato vai constar o valor do salário, o teu cargo, o período que tu vai trabalhar de segunda a sábado, quantas horas semanais, se vai ter que trabalhar nos domingos, principalmente para quem trabalha em shopping, restaurante.
Então atente ao contrato de trabalho para que você de repente não esteja assinando algo que lá na frente você vai de repente ficar aí se prejudicando por não ter lido direito, ok, gente? Contrato de experiência, contrato determinado, estágio para quem está estudando em cursos técnicos de faculdade. E falamos também sobre o teletrabalho, que é uma modalidade que não é nova, mas passou a funcionar muito mais forte agora, na pandemia, as pessoas trabalhando em home office, né? Trabalhando de casa, então o teletrabalho eu expliquei para vocês como é que funciona, ok? Gente, qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês aí, tá certo? E o que vamos aprender hoje? Hoje, tá? Nesse capítulo aqui específico, nós descobriremos que existem leis específicas que determinam o que, gente? O período. Já que o assunto é jornada de trabalho, jornada fala de período. O período em que devemos trabalhar, o período em que um trabalhador precisa estar trabalhando na empresa. Isso está no contrato de trabalho, gente. Tá vendo? Como um assunto tem a ver com o outro. E que também existem pausas, intervalos durante esse trabalho que chama-se descanso, tá bom? Então aperte o cinto aí, é muito importante você entender sobre esse assunto, tá certo? Galera, para a gente começar aqui um quiz de perguntas e respostas, me diga aí, quando a jornada de trabalho ela passou a ser regulamentada no Brasil? Como assim, professor? O que eu quero que você me responda, olha só, a partir de quando as jornadas de trabalho, jornada o quê? Período que você está trabalhando, que você tem que trabalhar, não existia, para você entender, gente, não existia nenhuma lei que determinava ou regulamentava o período máximo que um trabalhador tinha que estar à disposição da empresa. Como assim, professor? Quero explicar bem para você. Até alguns tempos atrás, as empresas ficavam à vontade. Eram as empresas que determinavam, olha, você está sendo contratado aqui por mim, então você vai trabalhar 10 horas por dia, 11 horas por dia, 9, não existia uma lei que amparava, gente, que protegia o trabalhador quanto ao excesso de trabalho, tá bom? É tipo assim, a escravidão terminou, mas começou a existir uma certa escravidão camuflada, entendeu? Havia contratação, havia todo um critério, porém não se determinava aí, poxa, tá errado, eu tô trabalhando hoje todo dia, tantas horas, estou sendo escravo do trabalho. E aí, gente, que entra a nossa legislação, a CLT, que vem nos ajudar, gente, vem nos ajudar muito, 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 para fiscalizar, para colocar um limite, ok? Um limite, ó, mais do que isso não pode. Trabalhar mais do que tantas horas é escravo. Então, quando que isso foi de fato oficializado, regulamentado, legislado em nosso país? Olha aí, a jornada, lembram? Eu vou explicar sobre isso hoje, mas hoje a jornada máxima que um trabalhador deve trabalhar em uma empresa é 8 horas por dia. Gente, o contrato de trabalho, tá? Tem que ser no máximo de 8. Pode ser menos? Pode, mas não. Porém, você vai ver daqui a pouco aí que eu vou te mostrar que existe um tipo de jornada diferenciado, tá? Que é a jornada 12 por 36. Mas aguenta aí que eu vou te explicar daqui a pouco. A jornada de trabalho, gente, de 8 horas diárias, ela foi instituída no Brasil em 4 de maio de 1932 por Getúlio Vargas. Lembram que no começo eu falei, lá no primeiro capítulo em Leis Trabalhistas, Getúlio Vargas, conhecido como pai dos pobres, ele foi o homem que ajudou aí, criou, né,
a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? 4 de maio de 1932 foi instituído o limite máximo, gente, de 8 horas. Então, a gente passou, nós como trabalhadores, acabamos nos tornando protegidos por causa dessa lei. E completou 90 anos nesse ano de 2020 aqui, 90 anos essa lei aqui. E como é que funcionava antes? Antes de 1930, somente uma lei limitava a jornada de trabalho, que era esse decreto aqui, ó. E esse decreto, ele impedia que menores de idade, ela não valia para adultos, menores de idade trabalhasse por mais de 9 horas. Ainda era mais, ó. Aqui é 8, aqui é 9. Isso valia só para menores de idade, tá? Mas tinha incidência somente no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Então não era em todo o Brasil. Além de ser bem limitada, que era só para menores, ela não valia para o Brasil inteiro. Então você vê que aconteceram muitas mudanças na nossa legislação trabalhista e, graças a Deus, muitas mudanças para o bem do trabalhador, ok? Vamos lá. Gente, não esquece do exercício, galera. O exercício tem que ser feito no mesmo dia, hoje. E aí, algumas perguntas eu já vou te dando aqui, dicas, um spoiler do que pode cair lá. O que é jornada de trabalho? Professor, me explica aí o que é jornada de trabalho. Vamos lá. No direito do trabalho, jornada de trabalho é o período diário, gente, durante o qual o trabalhador está à disposição do empregador, de forma presencial ou não presencial. Então, de forma muito prática, jornada de trabalho. Quando eu falo assim, qual é a tua jornada de trabalho? Quando eu pergunto para você, qual é a tua jornada de trabalho? Eu estou perguntando qual é o período durante o dia, tá? O período que você está à disposição da empresa, a serviço da empresa. Isso é jornada de trabalho. Olha, eu entro às 8 da manhã, um exemplo aqui. Eu entro às 8 da manhã e saio às 12 para o almoço. Retorno às 13 e saio às 17. Isso é jornada de trabalho. É o período que você está à disposição da empresa, que está no contrato de trabalho. Ok, gente? Tá claro para vocês? A duração normal, gente, não pode exceder, salvo se houver necessidade de você cumprir horas extras, e tem um limite para isso aí também, ok? Desde que não seja fixado expressamente outro limite. O limite semanal foi fixado em 44 horas. Então, diária, 8 horas, semanal, 44 horas. Isso aqui está aqui, ó, no artigo 58 da CLT e inciso 12º, inciso 12 do artigo 7º da Constituição Federal. A jornada mensal não pode exceder 220 horas. Então, regra, isso é regra, gente, tá? É lei. 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Essa é a regra, tá? Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Não pode. Tá bom? Tá claro isso aí? O conceito de jornada é o período que você está à disposição da empresa e que está lá no contrato de trabalho. Você entendeu que pode ser presencial ou não presencial? Vou te explicar daqui a pouco por que presencial ou não presencial. Entendeu que pode ser, gente? Tá claro? Que pode ser 8 diário, 44 semanal e 220 horas mensais. É isso aqui. É por isso que eu digo assim, ó. Como é que se calcula o valor da tua hora? Pega o teu salário e divide por 220 horas. Aí você vai ter o valor real de quanto é a sua hora, o valor da tua hora durante o dia de trabalho, né? Quanto é que vale uma hora? Divide por 220 horas, que é o valor total
e 30 dias trabalhados, ok? Ficou claro, minha gente? Tá bom? 44 horas, 8 horas diária e 44 horas. Eu dei um exemplo de entrar 8, mas aí depende do estilo da tua escala, da escala lá, do contrato. Pode ser que tu entre 9, pode ser que tu entre 10, e aí você vai, claro, você vai saindo mais tarde consecutivamente. Então, tá claro para vocês isso aí, gente? Espero que sim. Vamos lá agora então para outro assunto. Ah, antes de mais nada, gente, atenção, tá? Para se compor as horas trabalhadas por dia, que é a jornada de trabalho, tá? Para se compor as 8 horas que eu falei aqui para vocês, ó, para compor as 8 horas aqui, presta atenção, não deve ser computada o período, tá? Do intervalo concedido ao empregador. Não. O período de intervalo concedido, tá? Não deve ser computada, gente. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Se você entra às 8 e sai às 17, não se confere de 8 a 17. Como assim? O intervalo que é dado para vocês, aqui ó, de 1 hora ou de 2 horas, eles não são computados. Um exemplo aqui, se eu entro 8, eu tenho que trabalhar 8 horas diárias, tá bom? 8 horas por dia. Eu entro 8 da manhã, aí 8, 9, 10, aliás, 8, né? 9, 10, 11, 12. Nesse período já trabalhei 4. Ó. Se eu entrei 8 horas da manhã, 8, aí confere 9, 10, 11, 12, 4 horas. Aí eu vou intervalo para o almoço. Esse horário de intervalo não vai computar na jornada. É descanso. Você não está trabalhando, por lei você tem descanso. Tá? Aí você volta a 1 hora. 1 hora. Bate o ponto lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você fechou as 8 horas diárias da sua jornada de trabalho, saindo 5 da tarde. Tem empresas que dão 2 horas de intervalo. Aí, se é de 12 às 2, aí confere, você volta 2 horas. 3, 4, 5, 6. Fechou às 8 horas. Você tem que sair às 6 horas do seu trabalho. Tá bom, gente? Tá claro? Não se computa esse descanso aí de forma alguma. Descanso é descanso. Gente, como eu falei anteriormente, que a jornada de trabalho ela pode ser presencial ou não presencial. Presencial é quando o empregado ele exerce a função dentro da empresa, lá no local, no supermercado, no escritório, ok? Exemplo aí, quem trabalha como auxiliar e assim por diante, né? Então, presencial e não presencial é quando o empregado ele exerce suas funções é, em local, modo e hora não definidos. Muitas vezes, olha, o motorista, ele não vai bater o ponto lá, ele não vai na empresa, ele faz um trabalho externo, um trabalho home office no caso, o que nós estamos fazendo hoje, não o motorista não é home office, mas a gente que está como professor gravando os conteúdos online, nós estamos cumprindo um horário em casa, tá bom? De forma não presencial no ambiente, mas cumprindo a hora em casa. Ok, gente? Tá claro? Então pode ser, tem alguns trabalhos que realmente você não vai trabalhar lá na empresa, você vai fazer serviço externo. Tem muitas empresas que você faz serviço externo, você nem vai na empresa muitas vezes, tá bom? Gente, aí lembra que eu falei da jornada 12 por 36? Esse tipo de jornada só para casos especiais. Só para casos especiais. Geralmente, quem trabalha na área da saúde, na área da segurança, cumpre. Eu que fui vigilante, trabalhei nesse tipo de escala aí, que é diferente das 8 horas. Esse aqui é o seguinte, trabalha 12 horas e folga 36. É diferente, não tem como eu trabalhar 12 horas por dia, todo dia de segunda a sábado. Não dá, não pode. Isso aqui, você trabalha 12, tá? Por exemplo, de 6 da manhã até 6 da tarde, dá 12 horas, ultrapassa as 8. Em compensação, eu vou descansar 36 horas. Então, são casos raros que existe aqui,
para alguns cargos específicos, tá bom? Olha só o que diz aqui. Esse tipo de escala só era permitido ser contratada quando prevista em acordo ou convenção coletiva. Lembra da convenção coletiva de trabalho que eu já falei para vocês? Só era permitida nesses casos. Se na tua convenção coletiva de trabalho permitisse, ok. Mas se ela não permitisse, não era permitido. Você entende que são casos especiais que a convenção coletiva funciona, que essa jornada funcionava, tá? Já que não havia lei específica disciplinando a matéria. Porém, tá? Lembram da reforma trabalhista? A partir da reforma trabalhista, gente, inseriu o artigo 59A da CLT. Esse artigo foi inserido o quê? Estabelecendo que a adoção desse tipo de jornada também seria válida por meio de acordo individual. Agora mudou, gente. Antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, só se tivesse em convenção coletiva. Depois da reforma trabalhista, foi acrescentado isso no artigo 59, que a empresa agora ela pode entrar em um acordo individual por escrito com o próprio trabalhador, já não depende de convenção, ela pode, vamos fazer um acordo aqui, eu e você, faz o acordo, o trabalhador assina, a empresa assina, ok, vai funcionar. Então, mais uma mudança da reforma trabalhista aí, gente, que aconteceu em novembro de 2017, onde Michel Temer, que era o presidente, sancionou a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista ela já vinha sendo estudada, gente, há muito tempo. Só foi sancionada em 2017 por Michel Temer. Bom, ok? A jornada de trabalho ela pode ultrapassar as 8 horas? Ela pode. Ela só pode ultrapassar, gente, tá? Olha só, a duração normal de jornada de trabalho pode ser acrescida no máximo de 2 horas, que são horas extras. Não pode passar de 2 horas. Você trabalhou 8, você está cansado. Ah, houve uma necessidade de fazer hora extra na empresa. No máximo 2 horas, tá bom? Aí fecha às 10 horas. Isso são casos excepcionais. A hora extra não pode ser todo dia, tá? São casos excepcionais que você vai ver aí. Escrito, tá? E agora você tem que concordar, você tem que assinar num acordo coletivo junto com a empresa, tá? Conhecido como horas extras. Ficou claro para vocês, tá? É 8 horas, mas poderá ter um acréscimo excepcional de 2 horas, que é conhecida como horas extras, ok? Aí tem uma pergunta que sempre surge dos meus alunos. Professor, eu sou obrigado a cumprir as horas extras conforme o artigo, olha o que a lei fala, 61 da CLT, o empregador somente poderá obrigar o colaborador a fazer horas extras se for para atender serviços inadiáveis ou cuja inexecução, melhor falando, ela possa acarretar prejuízos à empresa ou ao cliente. Exemplo da construção civil. Gente, vamos lá. Nenhum trabalhador é obrigado, salvo nesse caso aí. A empresa fala, gente, essa semana toda a gente vai cumprir hora extra. Mas por que cumprir hora extra? Porque tem que ter uma justificativa muito clara e aí o artigo 61 fala, para obrigar o trabalhador a cumprir horas extras. Algo muito claro mesmo. E aí ele fala aqui, ó, para atender serviços inadiáveis. Eu coloquei o exemplo da construção civil, por exemplo. Você trabalha 8 horas em uma empresa, tá? Mas de repente vocês começaram a encher uma laje.
Gente, laje não pode parar de ser enchida. Não dá de fazer uma laje assim. Até pode fazer por etapas, mas aí tem todo o processo. Mas digamos que uma laje, tá? Se houver dilatação, pode ser feita separada, né? Eu participei de uma obra, trabalhar numa obra, não como um pedreiro, não, mas era o RH, que a laje ela foi dividida em 3 etapas, porque haviam dilatações. Mas digamos de uma laje normal de uma casa, de um prédio, que não pode parar, tem que concluir. E aí, gente, por algum motivo aconteceu um problema na bomba, um problema com o concreto, faltou energia. E aí, gente, deu às 8 horas. Ah, vou embora. Não. Aí a empresa chama, gente, pessoal, precisamos de vocês. Temos que terminar essa laje hoje aqui, senão vai dar problema. E problema feio mesmo, senão vai ter que quebrar tudo, gente. Perde todo o concreto. Nesse caso, você tem que cumprir. Ah, se você não cumprir, gente, aí você poderá ser penalizado com advertência, com suspensão. Isso aí é cada empresa que vai escolher o que ela vai fazer com esse trabalhador, ok? Ou ela talvez nem possa te dar uma suspensão, uma advertência, mas aí ela poderá, você vai acabar sendo prejudicado lá na frente. Você vai ser demitido porque você acabou se negando. Salvo, gente, de alguns casos, tudo é questão de conversa, tá? Conversa. Às vezes você tem que pegar o seu filho na escola, não tem quem pegue os seus filhos na escola, você tem como comprovar isso, conversa com a empresa, explica, e aí você vai ser liberado de forma normal, entendeu? Mas no geral, gente, questão de produção, fim de ano, por exemplo, fim de ano, às vezes você precisa é, cumprir uma produção, senão o cliente tem que pegar, receber aquele pedido. A empresa não conseguiu terminar o pedido durante o dia. Gente, vamos estender mais 2 horas aí para a gente entregar esse pedido? Ok, sim, senhor. Gente, só para começar a falar sobre horas extras, mas mais na frente, em outros capítulos, a gente vai reforçar isso aqui, mas só dando uma palhinha aqui, como é calculado as horas extras durante a jornada semanal, tá? Se você cumprir horas extras durante a jornada semanal, 44 horas durante a sua jornada de trabalho, tá? Se você cumprir 2 horas ou 1 hora, o valor, gente, deverá ser de 50% superior ao valor da hora normal. Como assim, professor? Vamos lá. Hoje é quarta-feira, tá bom? Você trabalha até às 18 horas. Por uma grande necessidade, a empresa pediu para você trabalhar até mais 2 horas extras. O valor dessa hora não vai ser igual ao valor da hora normal. Ela vai ter um valor de 50% a mais. Vamos lá, professor, dá um exemplo. Gente, se o valor da tua hora é R$ 10, vamos dizer que é R$ 10 o valor da tua hora, ok? Beleza? E aí, você precisou trabalhar 1 hora extra. Normal. O valor dessa hora extra vai ser de 10 mais 50%. Quanto é 50% de R$ 10? R$ 5. Então, o valor da hora extra vai ser R$ 15. Se foi 2 horas extras, R$ 30. Então, sempre vai ter um acréscimo de 50% ao valor da hora extra normal. Porém, se ela for executada, se você trabalhar durante feriado, se você foi convocado durante o feriado e a empresa não trabalha no feriado, se você foi convocado para trabalhar durante o seu descanso semanal remunerado, DSR, o valor dessa hora extra não vai ser de 50%, vai ser de 100% referente ao valor normal. Um exemplo que eu dei agora, se for R$ 10 a hora extra, né? Se for R$ 10, você vai receber R$ 20 por hora extra. R$ 20 por hora extra. Ficou claro, gente, sobre isso? Vamos lá. O que é compensatória ou banco de horas? Tá aí outra pergunta que eu posso perguntar para você no exercício. O que é banco de horas? Já que a gente está falando de horas extras,
e você vai receber com um adicional de 50% ou de 100%, tá? É necessário falar sobre banco de horas, tá? É um acordo de compensação em que as horas excedentes trabalhadas em um dia serão compensadas com folgas em outro dia, em outro momento. E esse banco de hora, ele está previsto na CLT também, tá, gente? Tudo que eu estou falando está na CLT. No parágrafo 2º do artigo 59, o banco de horas pode ser feito em acordo individual e precisa ser compensado em até no máximo 6 meses. Antes da reforma trabalhista, era em até um ano. Mais uma mudança aí que a reforma trabalhista ela trouxe para nós é que se você fez horas extras, por exemplo, você fez durante um mês por necessidade da empresa ou do cliente 10 horas extras. 10, tá bom? 10 horas extras, ok? A empresa ela tem a opção de pagar em dinheiro para você, como eu falei aqui, ó, em dinheiro, tá? Ou ela tem a opção de fazer um banco de horas. Ou traduzindo, gente, banco de horas, desculpa, tá? Traduzindo, em vez de você receber em dinheiro, você recebe em folga. Tá aqui, ó, em folga. Se eu trabalhei 10 horas extras, normais, horas extras normais, durante a jornada mensal, a empresa ela pode me dar em dias. Ó, você vai ter folga de um dia, que daria 8 horas, e ainda fica com mais 2 horas na casa aí, para você sair mais cedo, um outro dia de trabalho. Gente, é um acordo, tá bom? Entre você e a empresa. Isso aí, você pode até negociar. Olha, hoje eu fiz muito isso na empresa que eu trabalhava. Olha, eu queria hoje sair, trabalhar só meio período. Eu queria trabalhar, folgar 4 horas da tarde, que eu tenho que resolver algo. Ok, já elimina das 10 horas 4. E assim vai fatiando conforme a necessidade do trabalhador e que não prejudique o trabalho na empresa também. Ok, gente? Banco de horas, banco de horas. Isso aqui, muitas empresas, para não querer pagar, tá? Para não querer pagar em dinheiro, dá folga para o trabalhador. Tem um detalhe aqui, gente. Tem um detalhe muito importante. Professor, mas eu fiz a hora extra no feriado e no meu descanso. Tecnicamente, teoricamente, eu teria que receber 100% dobrado da minha hora extra. E aí a empresa ela vai pagar elas por elas? Pô, se eu cumprir 10 horas extras em 100% aqui, ó, 100%. Se eu cumprir horas extras 100%, eu vou então receber só hora normal. Nesse caso aí, gente, é importante que a empresa ela tenha, seja justa com o trabalhador e ela, em vez de ela ceder elas por elas, só horas normais, é justo que a empresa ela dobre também o valor das horas aí. Porque ele trabalhou no feriado, você trabalhou no descanso, então não é justo ela só dar, você trabalhou 10 horas, vou dar só 10 horas. É justo ela, com o trabalhador, ela dobrar o valor dessas horas aí, tá bom? Já falei sobre isso. Período de descanso. Vamos falar sobre período de descanso? Que lá no começo eu falei que não deve ser computado na jornada de trabalho, tá? Vamos lá. Entre duas jornadas, ou seja, entre um dia de trabalho e outro, tá? Haverá um mínimo de 11 horas consecutivas, mínimo, de descanso. Vamos lá, você saiu da empresa 6 horas da tarde, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas você volta para o trabalho. Você teve aqui 14 horas de descanso. Terminou o trabalho, já é descanso.
Não é descanso, não é de dormir. Terminou o trabalho, 6 horas da tarde, começa a computar o descanso, tá? E aí a legislação diz que no mínimo são 11. Mas eu fiz aqui com você agora na prática que, no geral, se você sair 6 horas da tarde, você tem, você voltando 8 horas da manhã, você teve 14 horas de descanso. Mas o mínimo é 11 horas. Isso a legislação fala, entre duas jornadas, entre o período que terminou uma jornada para começar outra, tem que ter esse descanso aqui. E será também, gente, assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas. É o chamado descanso semanal remunerado. Então, toda semana, gente, entre uma semana de trabalho, você tem direito a um dia de descanso. Terminou 44 horas, um dia de descanso. 24 horas consecutivas. Não pode ser fatiado, é consecutivo. Ok? Trabalhou 44 horas por semana, segunda a sábado, folga no domingo. Beleza? O qual deverá coincidir, gente, com o domingo. Quando eu falo coincidir com o domingo, depende muito do trabalho da empresa, do segmento que você está inserido. Se você trabalha em shopping, você vai ver que não vai folgar no domingo. Muito difícil. Domingo é dia de venda em shopping. Então, eles vão te dar em outro dia. Por isso que ele fala aqui, ó, no todo ou em parte, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Restaurantes, shoppings e assim por diante, você não tem como folgar. Trabalha com saúde, tu vai ter folga em outro dia, mas tu tem direito a um dia de descanso, tá bom? Período de descanso, gente, tá? É o momento que você vai ter que descansar. Descansa, descansa. Saiu da empresa, começa a conferir descanso. Folgou no domingo ou na segunda, já é descanso. Como funciona agora, gente, o descanso para refeições, galera? Olha só. Em qualquer trabalho contínuo, atenção, isso durante a jornada de trabalho seu, de 8 horas, tá? Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, vamos lá, é 8 horas. Se já é 8 horas, então obrigatoriamente você tem direito a um descanso pelo menos de 1 hora. 1 hora. Se no teu contrato de trabalho está dizendo que você vai trabalhar 8 horas, então de praxe você já sabe que pelo menos você tem direito a 1 hora. Pode ser 2 horas? Pode. O que vai mudar é o horário de saída seu. Mas, em regra, tem que ser no mínimo 1 hora. Ok? 1 hora. Se você entra 8, tá? Pausa para o almoço, meio-dia e volta 1, você sai 5 da tarde. Se você entra 8, pausa para o almoço, tá? Para o descanso, meio-dia e só volta 2 da tarde, no caso você teve 2 horas de descanso, você vai sair 6. Então o que só vai mudar aí é o horário de saída. Mas também pode ser que você entre mais tarde na empresa. Entra 9, tá? E vai sair 1 hora da tarde para o almoço. Reveza aí com alguém que entrou mais cedo aí, ok? Se você, porém, não exceder 6 horas, lá no contrato de trabalho, tá lá, você vai trabalhar 6 horas. E aí, pela lei, você não tem direito a 1 hora. Você tem direito a 15 minutos para café, para comer algo rápido, para descansar e já tem que voltar. Ficou claro? Se no contrato está dizendo que é 8, 1 hora de almoço, pelo menos. Se no contrato de trabalho está dizendo que você trabalhará 6 horas por dia, 15 minutos somente de intervalo, tá bom? Tá bom, gente? Quando ultrapassar as 4 horas, então de 4 a 6 horas, 15 minutos, beleza? Gente, o que é DSR? É muito importante você aprender sobre isso aqui, porque tudo isso vai montando um quebra-cabeça, porque lá na frente, os outros assuntos que eu vou te falando, você já vai precisar entender o que é DSR. É uma folga na semana.
descanso semanal remunerado. DSR, descanso semanal remunerado. Nada mais é do que uma folga, lembra que eu falei, a cada 44 horas semanais, uma semana de trabalho, você tem direito a um dia, 24 horas, que poderá ser no domingo ou não. Depende da empresa, do trabalho da empresa aí, tá? E por que é remunerado? Porque mesmo que você esteja descansando, eu vou descansar 24 horas, no domingo, por exemplo, a empresa ela está pagando você. Ela está pagando você, ok? A folga, ela compõe o salário do empregado. E todo trabalhador contratado formalmente tem direito ao DSR, que poderá ser preferencialmente no domingo ou em outro dia da semana, tá? Qual o objetivo, professor? Promover a recuperação física e mental do trabalhador, ok, gente? Isso aí é mais um benefício da CLT para todos nós aí, ok? E aí, gente, uma pergunta que não quer calar: o descanso semanal poderá ser descontado do meu salário? Sim, poderá, tá bom? Mesmo que você descansou, porque a empresa não trabalha muitas vezes naquele dia, no domingo, ela não trabalha, o escritório não trabalha no domingo, você folgou, mas ela vai descontar de você se, olha o artigo 6 da lei, tá? Ela é taxativa em afirmar que o empregado perde a remuneração do dia de repouso quando não tiver cumprido integralmente a jornada de trabalho da semana. Vamos lá. Você trabalha de segunda a sábado, ok? E folga no domingo. A empresa não trabalha no domingo. Você faltou de forma injustificada durante essa semana. Na terça, não trouxe atestado, não trouxe nenhum comprovante que abona, né? Faltou. Tecnicamente, você vai perder, na prática, você vai perder o DSR. Você não vai trabalhar porque a empresa não funciona, porém, lá no teu salário, no final do mês, vai ser descontado um dia de falta e mais o DSR. Então, você perde, porque ele é remunerado, mas ele é condicionado a você não faltar. Faltou, não justificou, perde, gente, vai perder, tá bom? E aí, meu povo, vamos para o controle de ponto. Como funciona o controle de ponto? Já que a gente está falando de jornada de trabalho, é muita coisa na cabeça, mas é necessário. Pega o teu livro, vai anotando, faz a observação aí. Tá aí uma pergunta que pode também cair lá no exercício. Gente, de acordo com a legislação, como é que as empresas, tá, professor, como é que as empresas vão controlar a minha jornada de ponto? É aí que entra o controle de ponto. A jornada de trabalho ela é administrada pelo controle de ponto. De acordo com a legislação de controle de ponto, o controle de ponto, gente, ele é obrigatório para empresas que têm mais de 10 funcionários. Então, a legislação diz o seguinte: tem mais de 10 funcionários, tem que ser feito um controle de ponto rigoroso, tá? E esse registro ele deve ser feito por meio de ponto manual. Hoje o que eu faço é manual. A empresa ela vai imprimir, tu vai preencher a hora que tu entrou, a hora que tu foi para o intervalo do almoço, a hora que tu voltou, se teve hora extra, manual. Ou é um livro de ponto, ok? Ou pode ser mecânico ou pode ser eletrônico, gente. No horário de almoço ele registra o início e o fim da pausa, o horário de entrada, o horário do intervalo e assim por diante. Tem que ser feito manual, mecânico ou eletrônico, tá certo? Ok, gente? Então é assim que é feito o controle. Lembrando que, gente, ó, a obrigatoriedade é a partir de mais de 10 funcionários. Professor, eu tenho 3 funcionários, eu não vou fazer o registro, eu não sou obrigado? Não. Mas se eu fosse dono de uma empresa que tivesse um funcionário, eu faria o controle. Para quê? Para você se resguardar, para você se proteger contra qualquer reclamação trabalhista. Já pensou se o trabalhador, você demite alguém, você tem 2 trabalhadores,
demite os dois vão lá no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, te denunciar, dizendo que ele passava o horário de trabalho. Se você não tem um controle de ponto, não tem como você provar. Aí, todo controle de ponto é assinado, gente. Todo é assinado. O eletrônico não precisa assinar, porque uma vez que você é feito por biometria, só o trabalhador que poderia dizer o horário que ele entrou ali, não tem outra pessoa com a mesma biometria, né? Com a impressão digital, então não precisa assinar. Mas o manual e o mecânico, ele precisa ser. Olha aqui, ó. Como pode ser feito o registro? Manual, já falei para vocês, na caneta, preenchendo. Mecânico, onde ainda tem empresa que tem isso aqui, tem um cartãozinho, você insere lá o cartão no relógio de ponto e ali registra lá o horário teu de entrada, de saída. E o eletrônico, que pode ser feito por biometria, impressão digital, que você é cadastrado lá no relógio de ponto, ou um cartãozinho, né? A Teleperformance usa um cartãozinho aqui e a pessoa vai lá e... Deixa eu ver aqui. Sim, eu faço marcar lá o ponto, matou o braço. Gente, terminamos aqui o assunto e aqui, ó, eu trouxe para vocês um trabalho de pesquisa, tá bom? Na verdade, não é de pesquisa, mas é um trabalho prático que você vai fazer na sua casa aí. Presta atenção. Você vai fazer na sua casa aí, você vai me entregar. Qual é o objetivo, professor? Gente, nós temos aula uma vez por semana. Então, eu quero que durante esse intervalo de uma aula e outra, você pratique alguma coisa, tá? Algo voltado ao conteúdo de hoje. Preste atenção. Você vai criar na prática aí um controle de ponto pessoal. Na internet você vai ver diversos modelos de ponto. Baixa um modelo aí, uma planilha de ponto. Eu não vou te enviar porque fica muito fácil. Então eu quero que você baixe, procura aí uma folha de ponto normal, você vai encontrar, ok? Se você não puder baixar, imprimir, pega o modelo na internet aí, pode fazer no caderno mesmo. Pode fazer no caderno mesmo, sem problema nenhum. Você vai fazer um controle de ponto referente ao mês de junho. Mês de junho que passou, seguindo as seguintes regras. Presta atenção. 8 horas de trabalho diário. Você vai preencher manual. 8 horas de trabalho diário. Tá bom? É você que vai escolher o horário que você entra. É você que... Contanto que não ultrapasse as 8 horas. Você não pode esquecer de registrar o intervalo de almoço, que pode ser de 1 hora, tá? Não pode, ou 2 horas, ok? Você tem que trabalhar de segunda a sábado. No domingo você vai escrever DSR. Quando chegar no domingo aí, pega o calendário de junho. Não sei. Veja lá quando foi dia 1º, dia 2, dia 3. Se quando caiu no domingo, escreve DSR, ok? No lado da data do domingo. Você vai preencher a hora de entrada, hora de intervalo, hora de saída, hora de entrada, o mês todinho. E 44 horas semanais, trabalhando de segunda a sábado, ok? Você vai ver que se você trabalhar 8 horas semanais, no sábado vai ter você vai sair mais cedo, você não vai sair tarde, você vai sair mais cedo. Preste atenção nisso aí, que você tem que cumprir 44 horas semanais, tá? Não é porque você trabalha 8 horas diárias de 8 a sábado, você não trabalha de 8 horas diárias de segunda a sábado. Presta atenção, se liga aí. E você vai entregar para mim ainda essa semana. Por favor, manda abraço. Se quiser fazer no Excel, pode fazer no Excel e mandar o arquivo. Se quiser fazer no caderno, faz no caderno e me envia aí, tá bom? Pessoal, só fazendo aqui uma recapitulação. Hoje você aprendeu sobre conceitos de jornada de trabalho, período de descanso, descanso semanal remunerado e controle de ponto, que você vai fazer na prática aí. E semana que vem, quarta-feira que vem, vamos falar sobre benefícios e auxílios. Um assunto linkando com o outro, tá bom? Gente, o último recadinho aqui do coração para vocês é para dizer do exercício. Tem alunos que estão esquecendo do exercício, estão atrasando o exercício. Gente, não esqueçam, não atrase. A dica de ouro é:
separe toda quarta-feira, pelo menos 1 hora, para você estudar, como se estivesse vindo para a escola. Fala para sua mãe, mãe, eu vou estudar agora, não me chame, ninguém me chama. Olhe no livro, olhe no conteúdo, responde o exercício e aí será computado presença na pauta. Se você não responde o exercício, gente, não tem como computar presença. Não tem como a gente adivinhar se você assistiu o conteúdo online. Quando você assiste o conteúdo e responde o exercício, aí sim, olha, o aluno agora tá ok. Marcamos presença para você. Posso contar com a sua determinação, com o seu foco, com o seu compromisso? Acredito que sim. Tá certo, gente? E aguardo também o trabalho para ser entregue para mim aí. Então, gente, um forte abraço. Qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês aí durante a aula, né? Que seria na quarta-feira à tarde no WhatsApp para tirar dúvidas aí. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.